Pessoal, já deu start aqui na gravação de hoje. Lembrando aqui, vamos fazendo os disclaimers aqui. Deixa eu abrir a nossa pasta aqui. Então, ó, amanhã finalizo essa matéria aqui. Eu vi a mensagem de alguns aqui, tá, pessoal? Porque eu tava substituindo um professor aqui, eu tava dando aula. Eu não tive tempo de olhar, mas eu vi mensagens aqui de alguns de vocês aqui, né, preocupado. Ó, professor, você não corrigiu ainda. E a Flaviane me avisou, tá bom? Fiquem tranquilos aí que até amanhã vai estar tudo corrigido. Quem ainda não foi corrigido, obviamente, aqui, tá? Então, ficou para hoje aqui a finalização da UC, né? E a análise da atividade um e 2 da SAP 2, tá? Então, vamos a ela aqui. Acho que é essa aqui, se não me falha a memória. É isso mesmo. É essa. Eu vou, eu vou colocar aqui no live aqui, que aí fica mais fácil. Deixa eu ver se ele já tá chamando aqui, ó. Já que abre aí no. Tá carregando aqui que a apresentação é grande. Ó, já vai abrir. Então, pessoal, fazendo um resumo aqui. A parte de eletricidade, geralmente lá no segundo grau, a gente estuda, né? Lá no terceiro ano do segundo grau, mais especificamente, a gente estuda só a parte, às vezes, dependendo da escola, né? Quando é uma escola que está mais preocupada em passar o conteúdo, né, para você. Eu só quero falar vestibular, né, que no caso aí é o Enem, né? Já tem um tempo aí que eles chamam de Enem. Eles passam, mas assim, é bem superficial sobre circuitos de tensão e corrente alternada. Aí já aqui no eletrotécnica a gente aprofunda um pouco mais. Então fiz esse quadro aqui, resumo. A concessionária de energia, que primeiro eu vou explicar aqui de forma resumida por que que tem essa potência aqui, né? Potência aparente, potência ativa, potência reativa, né? Tem até um modelo aqui de um motorzinho aqui de corrente contínua, outro aqui um modelo trifásico, né? De 6 polos aqui, sendo cada um desses polos aqui, ó, esses dois polos opostos aqui é a fase A, depois a fase B, depois a fase C, todos eles é, defasados, ou seja, numa angulação de 120 graus em relação à outra, à fase anterior, tá? Ou seja, o, o A aqui, né, depois de você translada mais 120 graus, você tem a fase B, e da fase B para a fase C, mais 120 graus aqui, né? Esse seria um modelo da máquina elétrica trifásica, tá? Já dando spoiler lá para a eficiência energética, né? Basicamente, nós temos a hidrelétrica. A hidrelétrica basicamente tem o que o montante e o jusante. O que é o montante? O reservatório de água superior e a tomada d'água onde essa água vai desembocar. Então, você tem um sistema aqui, né? Você tem as turbinas aqui, esse Tatri, deixa eu dar zoom aqui, né? Deixa eu tirar aqui.
Aqui, ó, a água ela desce aqui, dá a volta no caracol e passa pela turbina aqui, né? Então, você tem um, basicamente você tem uma outra tomada d'água paralela aqui, que ela vai alimentar esse magneto aqui, ó. Você tem um motor de corrente contínua que ele vai alimentar esse eletroímã aqui. Eu até desenhei aqui, ó, esses traços verdes aqui seriam as linhas de campo eletromagnético. Então você tem um motor de corrente contínua. Pois não, Anderson, pode falar aí. Deixa eu ver, acho que não está liberado o teu áudio. Pera aí, deixa eu. Vou só liberar o áudio aqui. Tá liberado aí, Anderson. Pode falar aí. Então, enquanto você consegue falar aí, né, perguntar, na hora que você conseguir, você já pode falar aí. Então, esse motor de corrente contínua, ele vai ser usado único e exclusivamente na hidrelétrica para gerar um campo eletromagnético muito forte. E ele vai gerar o chamado campo magnético. Esse campo magnético é como se fossem cordas aqui, e eles vão se chocar com os elétrons que ficam aqui no rotor. Pode falar, Anders. Tá Ô, liberado boa o noite, professor, tá me microfone. ouvindo? Agora sim. Não tá aparecendo na tela aqui, não. Não? Ué, Para mim, não. Aqui, ó, não foi possível exibir a apresentação. é só você que não tá vendo? Os outros estão vendo? Pera aí, então eu vou tirar desse modo aqui, e vou colocar no outro, tá? Obrigado por avisar aí. Vou tirar desse modo, vou deixar na própria página mesmo aqui, né? E agora, Anderson? Melhorou aí? Então, pessoal, Positivo. agora foi, né? Deixa eu dar um zoom aqui. Então, você tem o montante, né? Agora foi bom você ter falado aí, né? O reservatório superior, né? O reservatório inferior aqui. A água vai vir pelo caracol aqui, ó, vai acelerar e descer e sair pelo vertedouro aqui, tá? Aí existe uma outra tomada d'água dessa daqui, né? Ela fica, se eu não me engano, ela fica paralela a essa daqui, que ela vai energizar um motor de corrente contínua. Aí esse motor de corrente contínua, ele vai gerar esse campo magnético aqui que eu estou desenhando de verde aqui, ó. E literalmente, né, esse campo magnético tem que ser bem forte. Ele vai atravessar aqui a fase B, né? Aí tem um que atravessa a fase A, tem outro que atravessa a fase C aqui, né? E na hora que a bobina que fica aqui no rotor, nesse que está girando aqui, ela se choca com o campo eletromagnético, vamos pegar aqui, por exemplo, da fase A aqui, né? Vai haver um fluxo ordenado de elétrons. Obviamente, se o circuito do cliente estiver fechado, né? Por exemplo, tem uma indústria aí funcionando, uma WEG aí, por exemplo, né? Ela em pleno vapor ali, o pessoal construindo os equipamentos lá. Então, esse elétron da bobina, ele vai sair aqui e vai levar, né, o potencial elétrico até
o cliente, por exemplo, eu não lembro onde fica a fábrica da WEG, né? Onde fica lá a fábrica deles, né? Então, a interação e o interessante é que os elétrons que estão aqui na bobina aqui, ó, vou pôr ele de uma cor aqui, um pouco diferente aqui, ó. A gente der o zoom aqui, ó, o elétron livre que vai estar aqui, ele é chamado de ímã elementar. Então, o elétron, esse pontinho aqui, ele vai ter polo norte e polo sul, né? As linhas de campo magnético elas saem do norte, saem do sul. Só que eu vou ter uma infinidade deles aqui, ó, pairando, e essas linhas de campo é que vão atravessar aqui os polos do gerador, né? Vão fazer essa travessia aqui. E engraçado que aqui no rotor eu também tenho uma bobina, só que essas bobinas aqui, elas não vão estar dotadas de campo magnético. Só que aí existe uma coisa aí na matemática, né? Eu acho que até era o experimento de Lenz-Faraday. Eles perceberam, né? Eles pegaram um pedaço de fio, né? Uma bobina, literalmente aqui, né? Aplicaram um valor de tensão e esse valor de tensão no circuito fechado aqui, né, aqui positivo, negativo, gerou uma corrente elétrica e essa corrente elétrica ela gerou um campo magnético. Como é que eles descobriram que tinha campo magnético? Eles colocaram uma bússola, né? Colocaram uma bússola aqui e a agulha começou a se orientar para o polo norte, né? Conforme eles mudavam a polaridade, né? A agulha mudava. Aí eles tiveram esse insight de que quando o circuito está fechado, a corrente elétrica ela libera campo magnético. Então, os elétrons, eles são chamados de ímãs elementares, ou seja, ele seria a menor unidade de um ímã, né? Um ímã ferromagnético aí, por exemplo. Então, os elétrons, quando eles se liberam ali do átomo de cobre, né, que tem 29 elétrons, né, na sua eletrosfera, na hora que o 29º se libera ali, ele libera esse campo magnético e ele vai atravessar aqui o rotor, se não me engano, lá de Itaipu, se não me engano, acho que ele tem 16 metros aí de diâmetro, ou seja, 8 metros de raio, se não me falha a memória aí. Então ele vai vencer, tem que ser um eletroímã muito forte. Aí essas linhas de campo em contato, vou até desenhar um elétron numa cor diferente aqui, ó. Em contato com o elétron que está parado aqui, ó, na bobina do rotor, né? Essa linha de campo que está saindo dele entra em contato aqui, faz com que esse elétron se acelere e percorra o barramento, percorra o fio, né? Ele gera uma energia potencial elétrica, ele fica, vamos dizer assim, energizado, né, com um potencial elétrico, né, com energia potencial elétrica. E se o cliente fecha o circuito, ou seja, você liga uma lâmpada, você liga aí um equipamento aí na tomada, essa energia potencial, né, vira energia cinética e aí há fluxo ordenado de elétrons. Basicamente é isso. E ela é chamada de alternada porque metade do ciclo, vamos supor que a fase A é essa daqui, ó. Metade do ciclo ela vai do gerador, né, do gerador de energia para o cliente, né, ou seja, 180 graus. Essa corrente, ela, quando é fechada, essa corrente ela vai para o cliente. E a outra metade, os outros 180 graus, para fechar o ciclo aqui, os 360, essa corrente ela retorna para o cliente, do cliente para o gerador de energia. Por isso que chama corrente alternada, ou seja, ela vai alternando de direção, né? Ora ela vai do gerador para o cliente, ora ela vem do cliente para o gerador, dependendo da orientação do magneto ali. Hum. Entendi, professor. Então existe uma energia.
que é chamada de, melhor dizendo, um tipo de potência, né? Lembrando que potência é a quantidade de trabalho, no caso elétrico, né, que eu consigo realizar em um determinado tempo, que a gente reduziu, né, para tensão multiplicado pela corrente. Esse aqui é o equivalente elétrico, esse aqui é o equivalente mecânico. Beleza. Só que a concessionária de energia, né, assim, até muitos alunos, eu até mesmo na época aí, quando eu estava fazendo elétrica aí, eu perguntei pro professor, né? Eu me lembro como se fosse hoje. Eu falei, João, era o João de Oliveira, né? Ele trabalhava aí na concessionária, hoje em dia já deve estar aposentado. Falei, João, é o seguinte, se a gente aqui no curso de engenharia elétrica fizesse um jeito com essa energia reativa aí, ela zerasse. Não seria bom que aí, porque ele até então ele explicou para a gente, né, na nossa concepção, que ela é uma sujeira, a energia reativa, e de certa forma ela é, vocês vão entender o porquê. Tá? Só que ele explicou que ela é necessária. Por que que ela é necessária? Eu não falei agora há pouco que eu preciso de um motor de corrente contínua para ele gerar esse campo magnético. Para esse campo magnético, é como se fosse um arco e flecha, né? O campo magnético aqui desse elétron aqui, ó, em laranja, é como se ele fosse a corda de um arco e o elétron que está na bobina aqui do rotor fosse a flecha. E dependendo do ângulo de choque aqui, ele abre esse arco e lança o elétron dentro do barramento aqui, né? Lá do gerador para o cliente. É como se fosse né, uma arma ali, ou um arco e flecha ali, tá? Então, é necessário eu criar essa energia reativa. Se não tiver essa conversão, né, de um motor de corrente contínua, ele literalmente alimentando o magneto do gerador, eu não vou conseguir catapultar o elétron, ou seja, eu vou estar com a flecha, mas eu não vou estar com o arco. Ah, então é necessário eu consumir né, com esse motor aí de corrente contínua, para eles chamam de excitar o campo magnético, ou seja, fazer com que o campo magnético, né, com a ajuda também do giro do rotor lá, né, para a água que desce aqui, né, pela turbina que saia, né, sai aqui pela tomada d'água, né, ele precisa, né, de gerar esse campo magnético. Não adianta só a turbina lá tá girando, né, tá descendo água do montante para o jusante, ele vai estar girando aqui a turbina, mas eu não tenho um campo magnético. Se eu não tenho um campo magnético, eu não posso pegar os elétrons da fase A, ou da fase B, ou da fase C e enviar, né, quando o cliente, né, gerar energia potencial elétrica, né, ou seja, o potencial elétrico, para o cliente, quando ele fecha o circuito, ele gera uma diferença de potencial. E não, se o equipamento é monofásico, né, ele vai ligar na fase A, por exemplo, e no neutro, e aí ele faz essa DDP, né, essa diferença de potencial elétrico, e daí o elétron vai se mover desde lá da geração até chegar no consumo, né? Lembra lá em segurança em eletricidade, né? A gente tem as fases da geração, transmissão, distribuição e consumo, que é o consumidor ali. Beleza. Só que aí, vamos dizer assim, o operador do sistema, ele chegou num dilema. A fórmula não é essa daqui, ó, tensão vezes a corrente elétrica, né? Se a gente for pensar aqui, ó, potência é igual a tensão vezes a corrente. Esse aqui é o equivalente elétrico aqui. Ok. A unidade da potência, né? A gente pode utilizar joule, mas geralmente em elétrica a gente utiliza o watts, né? Watts, né?
A unidade de medida da tensão é o volt, a unidade de medida da corrente é o ampere, né? Então, só tem essa fórmula aqui. Professor, como é que tem essas outras fórmulas que eu estou vendo aqui, ó? Potência aparente, geralmente nos livros aí mais avançados eles chamam de S, né? Que é a potência que o sistema total, né? Aparente ou total. Aqui a potência ativa, que é exatamente essa fórmula aqui, né? Tensão vezes a corrente. E aqui nós temos a potência reativa. Vocês concordam que como ele tem uma unidade, a potência tem uma única unidade de medida, né? Ou em watts, ou se a gente fizer a conversão em joule, né? E por aí mais o que a gente utiliza mais é o watts, né? Você concorda que na IHM lá, né, lá no quadro de distribuição, não ia ficar difícil para o leiturista, não ia ficar difícil lá para o sistema escada, né? Lembra que eu falei? Eu não sei se eu comentei. Ah, não, não foi com vocês, não. É mais para frente, eu vou lá em instalações do sistema elétrico de potência, eu vou falar de um sistema que o operador do sistema tem, né? O SIN, né? Sistema Integrado Nacional, que ele é chamado de escada. Vamos dizer assim, seria o sistema computacional central aí, né? É um sistema de aquisição, né, e de controle de dados. Ele pega os dados do gerador, né, a frequência que esse gerador, né, que é o 60 Hz, o lado brasileiro, 50 Hz lá o lado paraguaio, né? Ele pega frequência, ele pega níveis de tensão, ele pega fluxos de potência, né? Ou seja, a potência elétrica do sistema, e ele controla, por exemplo, quando eu tenho muito cliente, igual aqui, a gente vai ver lá em eficiência energética, tem o período de ponta, né? O período de ponta, que o pessoal chama é o período de pico de consumo de energia, que é das 18 horas até 18, 19, 20, até as 21, até as 21 horas. Então dá umas 3 horas aí. Então, esse período aí, né? Esse período é que no sistema elétrico potência está escurecendo, ou seja, os circuitos de iluminação aí, igual o Brasil, né? Ele tem 4 fusos horários, sendo que na prática a gente só conta 3, né? Porque um fica lá na Ilha Fernando de Noronha, né? Então é 3, vamos dizer, o Brasil. Inclusive, o Brasil, nos livros de geografia, eu não sei nem se a geografia fala isso hoje, né? O mapa do Brasil é mais ou menos isso aqui, ó. Desculpa se eu estiver desenhando meio zoado aqui. Faz de conta que esse aqui é o Brasil, né? Então nós temos, ó, 1, 2, 3, né? O quarto fuso horário dá lá em Fernando de Noronha aqui, tá? Então, o Brasil ele é chamado de país vertical, né? Vertical porque ele tem poucos fusos horários. A Europa, por exemplo, ela é chamado de continente horizontal. O Brasil junto, né, o Brasil junto com a Argentina, junto com Venezuela, Colômbia, aí dá um continente, né? Então a Europa aqui, né, o continente, vamos dizer assim, europeu, e os países aqui, eles são basicamente o continente aqui, ele é horizontal. O que quer dizer isso? Ele tem vários fusos horários. O problema de um continente ou um país ter vários fusos horários é que eles criaram a solução, né, que a gente conhece aí, né, como já tem um tempo que a gente não tem mais, né, o famoso horário de verão, né? Muitos professores, né, depois quando eu cheguei lá na engenharia elétrica, né, muitos professores falavam, né, e continuam falando que o horário de verão num país vertical, aí eu perguntei, o que que é isso, professor? É de comer ou passar no cabelo? O que que é esse país vertical? Aí eles foram explicando, né? Num país vertical, o horário de verão, ele não tem muita efetividade, né? Na verdade, ele causa mais transtorno do que ajuda. Ele economiza menos de 1% de energia. Seria aquela economia, não tem aquele seu avô ou seu bisavô que desliga a geladeira de noite? Não tem? Não tem. Eu tive um avô assim, não sei se vocês tiveram.
o horário de verão para um país vertical é a mesma coisa do seu avô que desliga a geladeira sei lá, das 10 horas da noite até 6 horas da manhã. É a economia, né, como diz um colega meu aqui, né, economia na base da porcaria, ou seja, você não está economizando nada. Na verdade, você tá trazendo mais transtorno para a população do que economia de energia. Agora, se ele fosse horizontal, se ele tivesse vários fuso horários, tem fuso horário na Europa aí que, né, basicamente no horário comercial já está amanhecendo, já no outro lado aí da Europa ali já está escurecendo, né? Ou seja, você tem vários períodos de ponta, né? E aí para piorar na Europa você não tem muitas hidrelétricas, né? Você tem outros tipos de energia. Então tudo isso impacta. E daí eles chegaram num dilema, né? Estou explicando isso aqui porque eu lembrei, eu vi que é importante falar para vocês. Chegaram num dilema em que a fórmula de potência, né, ela é uma só. Como é que eu vou fazer esse cálculo aqui, né, da potência que realiza trabalho? Aí eles fazem essa famosa analogia aqui, né, o copo de chopp aqui, ó. Isso daqui seria a potência que realiza trabalho, é a potência em watts, tá? A espuma aqui, ó, é energia reativa, ou seja, é o circuito magnetizante. Ela é inerente, ela é necessária, porque se eu não gerar campo magnético, eu não consigo potencializar os circuitos que, por sua vez, gerar energia para o país inteiro aí, né? Ou da hidrelétrica, ou de um outro tipo de usina aí. Beleza. E essa daqui seria a reativa, desculpa. Essa aqui é a reativa. E essa daqui é a aparente, ou seja, a união da potência que literalmente realiza trabalho. Quando eu falo realiza trabalho, é a energia que liga a lâmpada aí da sua casa, é a energia que liga o seu chuveiro, é a energia que move a indústria, né? Seria a potência em watts. Já a reativa é a energia que é consumida aqui ela é consumida para gerar campo eletromagnético. Só que tem um problema. Quando ela gera esse campo magnético aqui, o campo magnético, ele impregna, vamos dizer assim, ele vai junto com a potência ativa. Aí, por exemplo, um circuito resistivo, circuito resistivo basicamente são circuitos que têm como a base do seu equipamento um resistor, por exemplo, um chuveiro. Vou pegar o exemplo mais clássico. O chuveiro aqui, né, o resistor que representa a resistência do chuveiro seu aí, na hora que ele é ligado, na hora que ele é energizado, vai gerar uma senoidal, né? Antes dele ser ligado, só existe a senoidal de cima aqui, né, que é a senoidal da tensão. Entendi, professor. Depois que esse circuito é ligado, vai haver a formação da senoidal da corrente elétrica. Então, tanto a tensão quanto a corrente, elas têm esse formato de senoidal, ou seja, lembra lá da trigonometria, né? Uma senoide, porque ele faz um giro aqui, né? Ele gira 360 graus aqui, né? Que é um período, né? Ou seja, um giro ali do rotor ali do gerador, né? É um período. E daí, professor? Quando você liga um equipamento resistivo, por exemplo, um forno a arco elétrico na indústria aí, né, para ele derreter os metais aí, para utilizar o metal numa forma ali, né, para gerar uma, sei lá, uma carenagem aí de um equipamento, por exemplo, ou um bloco de motor, né? A BMW utiliza uma liga lá, né? Ela derrete esses metais aí, gera a liga e faz o bloco ali do BMW, por exemplo, num forno a arco elétrico. Então, quando eu utilizo esse equipamento, imediatamente a corrente elétrica ela é consumida, né? Ela está em sincronia com a senoidal da tensão. Agora,
Quando eu tenho um motor elétrico na indústria, né, vai acontecer um fenômeno interessante. Quando eu ligo o motor, a corrente elétrica aqui, ela não gera de imediato. Vocês vão descobrir mais para frente nos próximos módulos, se não me engano, vocês estão no básico, né? Lá no módulo 2, vocês vão descobrir que existe uma corrente de partida, tá? E por ter essa corrente de partida, o motor ele ter que vencer toda aquela inércia, ele dá um atraso na corrente elétrica, ou seja, 90 graus depois que eu liguei o motor, é que a corrente vai começar a fluir efetivamente. Quando eu falo a corrente fluir, é a corrente nominal do circuito da máquina elétrica em modo motor, ou seja, o motor elétrico. Aí, isso é o modelo de uma máquina indutiva. Lembrando que o gerador também é uma máquina indutiva. Beleza, guarda essa informação aí. Aí, quando eu tenho uma máquina capacitiva, basicamente uma máquina capacitiva, pessoal, ela às vezes ela está unida junto com uma máquina indutiva. Por exemplo, um reator de lâmpada fluorescente. Ele precisa de um indutor e ele precisa de um capacitor ali. O indutor para ele gerar um pulso de corrente alta, apesar de ser ligado na baixa tensão, para ele conseguir fazer com que uma lâmpada de xenon, por exemplo, né, que é faz parte aí lá dos gases nobres ali, né, para ela se energizar e a lâmpada, né, ligar, né, o gás que está ali impregnado ali dentro, né, dentro ali da lâmpada aí eu preciso de um indutor e eu preciso de um capacitor para ele também carregar a corrente. Mas, geralmente as máquinas capacitivas, elas estão junto ou com, né, com indutor, elas nunca estão sozinhas. Elas estão sozinhas para eu fazer um processo que chama-se correção de fator de potência, que a gente vai falar mais para frente. Aqui eu só estou, vamos se diz, dando um panorama geral, tá? Só um resumo. Beleza. E diferente, quando eu tenho capacitores, né? Ou seja, eu tenho equipamentos com vários capacitores nesse circuito, por exemplo, uma placa-mãe aí, né? Essa corrente, ela, ela começa a fluir antes, né? Na verdade, a senoidal da tensão, quando o circuito está energizado, né? A frequência dela tá fluindo ali. Só que aí a corrente do capacitor, ela fica adiantada porque o capacitor ele acumula potencial elétrico e só depois quando ele descarrega, né, por exemplo, o capacitor no circuito de tensão alternada, ele se comporta de maneira diferente do que num circuito de corrente contínua, tá? De corrente alternada, ele enche e descarrega. Ele fica fazendo isso o tempo inteiro. Já num circuito de tensão contínua, ele enche, ele carrega, ele gera um valor de tensão elétrica para um determinado CI, né, dependendo ali dentro da placa, de modo que eu não precise ligar. Por exemplo, tem circuitos que eu tenho, vamos supor, uma fonte lá de computador, eu tenho, sei lá, 5 volts, 12 volts, né? Não tem uma gama muito grande de tensões. Aí, quando eu preciso de uma tensão muito específica num ramo do circuito, eu pego um capacitor, esse capacitor, ele vai carregar e ele vai simular aquele valor de tensão específica fora dos 12, dos 5 ou dos 24 volts que a gente tem dentro da fonte chaveada ali, por exemplo. E daí, professor? Só que essa injeção aqui eu chamo de calcanhar de Aquiles, essa injeção de campo magnético aqui no sistema, ela gera uma distorção que é chamada de distorção harmônica. Como assim, professor? A onda senoidal aqui, ó, vamos pegar a da tensão agora. A onda perfeita que é senoidal, ela tem esse formato aqui, ó. Peguei lá do livro, né? Só que se eu não fizer o tratamento correto aqui na subestação lá da geradora,
vai aparecer valores de tensão acima os valores de interesse de uma senoidal é a tensão que fica nessa faixa aqui, que é chamada de tensão eficaz, ou RMS, e a tensão de pico. Tá? São esses dois valores aí. O sistema elétrico de potência, basicamente, ele utiliza a tensão eficaz. Os cálculos são baseados na eficaz. Porque o valor de pico, ele acontece em um instante. Ele é instantâneo, vamos dizer assim. Então, na verdade, uma senoidal que tem 220, você vai lá com o equipamento, você coloca lá 220 volts, se eu colocar no osciloscópio, eu sei que a tensão de pico é 311. Ué, mas por que que o equipamento não queima? Porque essa tensão de pico ela é instantânea. Já a tensão RMS ela é persistente, né? Então ela tem picos, né, de 311, só que é um pico muito rápido, né? Então, o equipamento, a energia potencial que vai ser utilizada, né, o potencial elétrico, vai ser do RMS e não do pico. Beleza. Daí, esse campo magnético, ele vai injetar, né? Ele vai induzir tensões, eu vou pôr em vermelho, né? Isso vai acontecer também com o valor com a senoidal da corrente. Eu só vou distorcer a onda da tensão aqui, ó. Aí ele vai gerar picos, ou seja, essa onda ela vai ficar deformada. Ai, professor, mas ela tá com um desenhozinho até parecido, né, com o da senoidal, né? Só que com cabelinho espetado, né? Qual que é o problema? O problema, aqui, ó, você tem a tensão de pico, você tem a tensão RMS. Tá vendo que esses picos, apesar deles serem em tempos bem rápido, instantâneo, né? Que é chamado de transitório, se eu fizer a união deles aqui, ó, o que que vai acontecer? Lá no poste, a chave fusível que protege o circuito, seja ela na linha ou ela no transformador, né, que faz a conversão da 13.8 para o 220 monofásico nosso aqui de Goiás, né? O que que vai acontecer? Ela vai armar, ela vai desarmar, né? Ela vai entender ali o elo fusível vai entender que eu tenho mais tensão do que o sistema suporta. Ou seja, ele vai ficar igual o Neymar, né? Só caindo o valor da tensão, né? Você não quer um sistema elétrico de potência igual o Neymar, né? Que só cai no chão, né? Brincadeiras à parte aí, pessoal. Então, as proteções, né? O disjuntor de média tensão, ele vai viver caindo. O de baixa tensão lá na indústria vai viver caindo. Como é que eu resolvo esse problema? Eu coloco capacitores, né? O famoso capacitor, né? O banco de capacitor em paralelo. Aí o que que esse capacitor ele vai fazer? Você vem aqui, ó, coloca ele em paralelo com o sistema aqui, né? Você pega esse capacitor aqui, ó, da onda senoidal, ó, coloca ele aqui. Aí o que que ele vai fazer? Ele vai pegar a distorção harmônica aqui, ó, e vai carregar. Só que esse capacitor ele vai estar aterrado. Ah, professor, então quer dizer que ele pega a distorção harmônica, que deixa eu apagando ela aqui, ó. Ele pega a distorção harmônica, carrega, lembra lá no Dragon Ball Z, Kamehameha, ele carrega. Ah, não, professor, mais uma oportunidade para falar de anime aqui. Ele carrega e ele joga para o aterramento essa distorção aqui. A consequência disso é ele proteger o sistema. Ele evita que o barramento, quando eu falo barramento, eu falo as barras de energia, os condutores, né, os cabos das linhas de transmissão, os cabos de baixa tensão de todo o sistema elétrico de potência. Então ele pega e carrega e descarrega. Isso ele faz online, né? E daí, pessoal, né, aí esse cálculo para eu fazer essa correção do fator de potência aqui, né? Eu sei que lá na década de 80 era 0,82. Atualmente aqui, né? Ó, que está falando que a resolução 456 de novembro de 2000, né? É,
O fator de potência aqui, ele tem que assumir um valor de 92. É quase que, não é exatamente, viu? Mas eu posso dizer assim, entre aspas, que é como se fosse o rendimento dele. Não é o rendimento, viu? Mas vamos dizer assim, dos 100%, ele tem que ter um rendimento ali de 92%. Não é exatamente isso, né? Mas é como se fosse. Só a gente fazendo uma analogia aqui. Então, ele pede que o cliente, quando ele fala o cliente, né, o consumidor, até a geradora de energia, ou seja, a dona lá da hidrelétrica, né, da usina eólica, da usina solar, ela faça essa correção também, porque como o gerador ele cria essa distorção harmônica, você concorda que eu crio essa distorção e eu jogo para o consumidor. Do mesmo jeito, o consumidor ele não tem motor elétrico, né? A diferença é que a geradora ela tem o gerador que pega energia mecânica e converte em energia elétrica, e o cliente ele tem um motor que pega energia elétrica e gera energia mecânica para, né, para potencializar o processo produtivo dele, mover as esteiras, mover os braços robóticos e por aí vai, né? Então, tanto a geradora de energia, ela faz essa correção do fator de potência para ela evitar com que esses harmônicos vão para o cliente. Aí, como o cliente, a máquina dele tem uma arquitetura semelhante à do gerador, o motor elétrico ele também gera esses harmônicos, né? O motor ele injeta esses harmônicos, porque ele tem também campo eletromagnético, né? Ele injeta no sistema elétrico potência. Então, tanto a geradora de energia quanto o cliente, ele tem que fazer essa correção do fator de potência, ou seja, calcular capacitores para que ele, né, para que ele faça essa drenagem dos harmônicos e injete no sistema de aterramento e evite que os barramentos aqueçam, evita que as proteções elas atuem, né? Uma indústria que não faz a correção do fator de potência, ela inclusive os consumidores que estão no redor dela, ela pode acabar com a energia, não só dela, mas dos consumidores também, por ela não tratar e deixar com que esses harmônicos corram livre aí pelo sistema elétrico. Beleza, entendi, professor. Agora vamos para o exercício. Vocês viram que foi quase a aula inteira só para explicação, mas agora vai ser rápido aqui, ó. Então a gente tem aqui, né, um circuito aqui, ó, que ele tem resistor, ele é simples, viu? Mas o cálculo dele é um pouquinho intrincado. Por isso que eu já deixei tudo digitado aqui, ó. A corrente elétrica, vocês concordam que ela vem aqui pelo nó, né? E ela vai energizar. Esse resistor e esse indutor aqui é como se fosse um motor ligado nessa tensão RMS de 127 volts, nessa frequência de 60, né? O ângulo aqui de partida, o ângulo de referência é o 0 graus aqui, né? Até para facilitar o cálculo aqui. Então, eu coloco essa máquina aqui, que ela tem parte resistiva, parte indutiva, pode ser muito bem um motor. Essa outra aqui, ela também pode ser um motor. Tem motores aí de corrente contínua que eu preciso colocar um capacitor em paralelo, que esse capacitor ele vai fazer a conversão junto lá com o conversor de tensão alternada para contínua, né, um retificador, ele vai fazer o alisamento aí da onda, ou seja, ele vai linearizar a onda, e eu preciso ligar nesse motor que tem parte resistiva, parte indutiva, que é a armadura dele, né, o indutor, e, e ele coloca um capacitor, insere com ele, por exemplo, um motor de ventilador monofásico. Eu preciso de um capacitor para ele fazer uma leve angulação, né, uma diferença de angulação, para ele conseguir startar, para ele conseguir girar. Porque se só tem uma fase e eu não ponho o capacitor, para eu fazer com que esse motor gire, eu tenho que fazer igual aqueles carros antigos, né? Eu tenho que dar vamos dizer, um peteleco nele,
Aí ele começa a girar. Para que o ventilador eu ligue e eu ligue a tecla dele lá, né, o potenciômetro, e ele ligue também, né, sem eu precisar girar ele, eu tenho que colocar um capacitor ali para ele fazer uma diferença de fase e ele conseguir girar. Tá? Ok. Então, o exercício está perguntando a corrente total, né, a corrente total do circuito e a corrente um, né, que passa aqui por esse equipamento que tem resistor e indutor, e esse equipamento tem resistor, indutor e capacitor. Então, basicamente, a fórmula aqui, né? Então, assim, existe um valor de resistência que ela é ela é por eu ter um indutor, ou eu ter um capacitor, ou eu ter os dois juntos aqui, eu preciso calcular essa resistência. Para evitar da gente, né, o que o pessoal fez aí? Eles chamam ela de impedância, ou seja, quando eu falo impedância, eu já estou falando de um equipamento que provavelmente ele tem uma parte dele que funciona em tensão e corrente alternada, e com certeza ele deve ter embarcado nele ou só um indutor, ou ele deve ter um capacitor, ou ele deve ter os dois juntos, né? Inclusive com um resistor aqui. Então, o primeiro passo para você calcular aqui, aí por isso que lá, vocês viram que lá no livro, acho que o livro um, se eu não me engano, metade dos capítulos dele é só é, é, números complexos. Então, a gente utilizar conjunto dos números complexos é o ideal para a gente fazer esse cálculo. Ou seja, toda máquina ela tem uma parte resistiva e uma parte indutiva. No caso, né, aqui esse é o cálculo, né? Deixei a forma explícita aqui, né? É o cálculo da reatância indutiva, ou seja, da resistência que ela é influenciada por uma bobina, né, um indutor, é 2π, né, 2 vezes π vezes F, que é a frequência, no caso do sistema elétrico de potência é 60 Hz, e do valor do indutor, né? Acho que eu até comentei com você, eu não sei se foi com vocês ou foi com uma turma de eletricista industrial, né? A gente precisa, eu vou até ver se eu coloco mais desses exercícios nas próximas turmas, para vocês saberem, né, como é que calcula na impedância não, a indutância, né, indutância em série, indutância em paralelo, capacitância em série, capacitância em paralelo, que é importante, principalmente lá no curso lá de engenharia. Aqui no eletrotécnico nem tanto, mas eu acredito que deveria, tá? Então, esses aqui são os dados do exercício, né? A frequência da rede é 60 Hz, né? A indutância é 100 mili, né? Vezes 10 a menos 3 aí, Henry, né? Fazendo o cálculo aqui, ó, a reatância indutiva deu 37,68 ohms. Aplicando aqui do indutor 2 aqui, ó, aí o jeito de você fazer esse cálculo aqui é você calcular as reatâncias primeiro, né, indutiva do indutor do circuito, né, do um aqui, da corrente do um e do indutor do 2 aqui, tá? Eu coloquei um aqui, mas é a 2 aqui, a L2. Deixa eu corrigir. Entendi, professor. E a reatância capacitiva é um sobre, né? O cálculo é o mesmo, né? Só que em vez de você multiplicar pela indutância, você multiplica pela capacitância. E o dado do exercício, ele fala que o capacitor lá, ele vale. Eu vou até tirar isso que eu escrevi aqui, que aí fica até melhor para vocês enxergarem aqui. Dá 70 micro, né? 70 vezes 10 a sexta Faraday. Tá? A reatância capacitiva deu 37,91. Daí, depois, o segundo passo é você calcular a impedância, ou seja, a impedância é a união da parte resistiva do circuito, né? Seja um motor, né? Seja um circuito eletrônico, né? Parte resistiva e a parte indutiva ou a capacitiva, se ele tiver também, né?
Aí no caso aqui, é, esse número, por que que a gente utiliza o conjunto dos números imaginários? É porque a parte real é a parte resistiva e a parte imaginária é a parte ou indutiva e a parte capacitiva, tá? Aí a impedância é só eu pegar a parte resistiva aqui, ó, tá vendo que eu construí é um número composto, né, ó? O R1, que é 20 ohms, mais J, né? A gente coloca J porque o número imaginário é I, né? Para a gente não confundir com corrente elétrica. Geralmente nas bibliografias a gente coloca J, né? Aí J é 37,68 ohms. Então ele tem esse valor. O problema é que esse valor aqui, um número complexo, ele não finaliza, por exemplo, 12, né? Vamos supor, a impedância, eu quero chegar, sei lá, vamos supor que o Z1 fosse 12 ohms, né? Aqui eu estou na forma, né? Vamos dizer assim, na forma imaginária. Então, isso não é prático, né? Não, eu tenho que transformar ele eu tenho que reduzir ele no número. Então, eu tenho que sumir com a parte imaginária. Daí eu vou mostrar umas técnicas para vocês aqui. Agora, a segunda parte do circuito aqui, ó, que tem um indutor e um capacitor. Você lembra que o indutor atrasa, o capacitor adianta aqui, né? Então, geralmente eu pego o que atrasa e o que adianta, né? Eu faço a subtração aqui das impedâncias aqui, né? Impedância indutiva, impedância capacitiva um, né? Que está no, ó, você não pode confundir, não. Ó, o C1 ele está junto com R2 e com o indutor 2 aqui, tá? É por isso que eu coloquei aqui os valores. Aí quando eu só tenho só a parte real 15 ohms, né? Tá vendo que eu tenho as duas reatâncias? Eu faço a subtração delas e eu chego no valor final na reatância, né, que é composta pela a impedância do indutor 2 e do capacitor um, né? O indutor 2 de 80 mH e do capacitor um de 70 microfarad. Beleza. Terceiro passo, eu tenho que transformar ele para as formas polares, né? Essa daqui é a forma retangular. Por isso que eu deixei esse esboço aqui, ó. Sempre quando a gente, né, lembra lá do segundo grau, você vai representar como o número imaginário é um número que você não conhece a fórmula, a forma dele, né? Ou seja, você sabe que ele é um número. Ele é 2,5, ele é 2, sei lá, 71, igual o número lá, o de Euler lá, né? O E, né? Eu não sei o formato dele, eu só sei que ele é um número, né? Ele é uma quantidade, né? Então, fica difícil eu representar ele na forma retangular. Eu tenho que representar ele na forma do valor, né? Ou seja, para dar um valor de resistência igual aqui, ó, para eu achar a impedância um, que é a união do resistor um com o indutor um aqui, né? Estão vendo que ele achou, né, uma impedância aqui, ó, de 42,65 ohms. E é isso que eu quero, porque no projeto eu tenho valores reais. Eu não posso apresentar lá no projeto com valores imaginários, porque aí eu não tenho vamos dizer assim, no projeto eu não tenho, me dá um resistor de 5i, 5i ao quadrado, né? Apesar de o número imaginário ao quadrado é igual a um, né? Pegar a raiz quadrada dele vai dar igual a um, né? Então eu preciso de um valor concreto, né? Um valor de impedância. A forma de fazer isso é você achar a angulação. A impedância aqui, lá na matemática, a gente faz chama cálculo do módulo aqui, ó, do módulo do número complexo, que é o Z1 aqui, ó. Por isso que ele está dentro de um módulo. E é basicamente, ó, é um triângulo retângulo, né? O sistema cartesiano aqui, ó, no eixo, o que seria o eixo Y é a parte imaginária, o que seria o eixo X é a parte real aqui, né? Os números reais aqui. Então, a forma retangular nada mais é que um par ordenado, né? Da parte real, igual vocês estão vendo aqui, ó, no passo 2 que a gente achou, né? Parte real e a parte imaginária, que é a reatância indutiva aqui, né? Aí eu vou encontrar o módulo
E nada mais é que, ó, como ele é um sistema cartesiano, essa projeção aqui ela está em 90 graus, ou seja, eu chego num triângulo retângulo. Por isso que ele calculou o módulo aqui, ó, como a raiz quadrada, ele jogou Pitágoras aqui, né, a raiz quadrada da soma dos quadrados dos catetos aqui, ó. Um dos lados do triângulo é a parte imaginária aqui, né, que é a reatância indutiva, né, do um aqui, né? E a outra parte aqui é a resistência, né, que é o R1, que é o de 20 ohms aqui. Então, a forma, né, não é fórmula não, é a forma polar, você vai encontrar um número e um ângulo. Ou seja, o ângulo onde essa impedância que forma no sistema elétrico aqui, ela vai estar ou em fase, né, ou ela em fase não, né? Ou ela vai estar adiantado, ou essa onda vai adiantar. Quando eu coloco um motor que tem parte resistiva, parte indutiva ali da armadura, né? Tem motores para você dar a partida. Tem uma técnica, ela é bem antiga, viu? Nesse curso a gente só fala dela, a gente nem monta ela em laboratório, de tão antiga que ela é. A gente coloca um resistor variável, chama reostato. Esse resistor variável, ele vai consumir a corrente de partida, né? Porque a corrente de partida, ela pode derrubar o sistema elétrico. Aí, o que que esse resistor em série ele faz? Ele consome, ele aquece muito e aí ele deixa com que o motor dê a partida e depois que ele começa a girar, que ele chega lá na velocidade síncrona, você tira o resistor e você já deu a partida, não derrubou o sistema, né? Então, esse é um método antigo. Então, quando você coloca esse resistor aí no sistema, né, você tem um número complexo, que tem parte resistiva, né, que é a parte real, e a parte imaginária, que é a reatância indutiva, né? Ou seja, aquele indutor ele vai sumir um valor de resistência que foi influenciado não só por ele, mas influenciado por resistor. Isso acontece mutuamente, né? É por isso que por isso que o modelo matemático ideal aqui são os números complexos. Então ele achou que a hipotenusa, né, nada mais que a impedância aqui, né, é eu achar o módulo aqui do número complexo, né, eu achar a hipotenusa aqui do triângulo retângulo, né, tá vendo? Ó, raiz quadrada, a parte real aqui, ó, que é o 20, né, ao quadrado, mais 37,68, que foi a reatância a, re- a, a reatância indutiva aqui do circuito um aqui que eu achei, né? Aí deu 42,65 ohms. O ângulo eu fazia a tangente. A tangente é o quê? É o cateto oposto pelo cateto adjacente, isso mesmo. Por isso que eu colocou aqui, ó, 37,68 por 20. Aí você vai colocar lá na calculadora, não esquece, coloca arco, né, o arco tangente, na hora que você for extrair. Até teve um aluno que perguntou isso, né? Você coloca aqui, ó, você vem aqui, shift, né, que é a segunda função, aí arco tangente, ou seja, tangente a menos um aqui, ó, fecha no parêntese aqui, ó, aí 37,68 dividido, você pode até pôr essa fórmula aqui. Eu vou pôr a divisão normal aqui, ó, por 20. Aí fecha o parêntese. Aí o arco, tá vendo aqui, ó, deu 62,04 graus aqui. Poderia até ser mais preciosista apertando essa tecla aqui, ó, dá 62 graus, 2 minutos e 28 segundos e ainda daria uns centésimos ali. Mas isso aqui basta para o cálculo, ó, 62,04 graus, tá? Aí, para impedância, aí você achou a fórmula, né? A forma é polar aqui, ou seja, um valor que é o que eu preciso para o projeto, né? Um valor de impedância, né? Que é a impedância que representa essa máquina formada pelo R1 e pelo indutor 1, né? E o ângulo dele, o ângulo, né? O ângulo ali no ciclo trigonométrico aqui, né? Junto com a função de onda da tensão e a função de onda da corrente elétrica aqui, né? Então, basicamente esse ângulo vai ser em relação à função de onda da tensão
da fase. Por exemplo, se for a fase A, né, em relação ao 0 graus aqui da fase A. Então, quando ele na fase A tiver em 0 graus aqui, é só uma fase mesmo, né? Em 0 graus, a impedância vai estar em 62,04 graus. Aí por isso que ela é atrasada, né? Ela quando é impedância indutiva, né? Reatância indutiva, ela está atrasada e quando é capacitiva, ela está adiantada. Mas como no circuito 2 aqui, né? No ramo 2 eu tenho os dois, né? Ele atrasa e adianta um pouco e ele vai para um ângulo característico. Que no caso aqui deu, ó, o Z2 aqui, ó, eu peguei a parte real, né, do número complexo na forma retangular aqui, o 15, né, ao quadrado, mais, olha, ó, menos, como ele é negativo, né, menos 7,77 ao quadrado aqui. Deu 16,89 ohms, né, o arco tangente dele, o ângulo, né, deu um ângulo, né, de menos 20 no final das contas, né, ele atrasou por conta do indutor e adiantou um pouco por conta do capacitor, e daí, no final das contas, né, na soma total, ele ficou atrasado 27 graus aí, ou seja, menos 27 graus, 27,38 graus aqui, né? Então, a forma polar dele é essa daqui. Aí já o outro passo, calma que a gente ainda vai terminar aqui, é determinar as correntes elétricas. Aí, tá reconhecendo essa fórmula aqui, ó? Lembra lá? Resistência é igual a tensão dividido pela corrente. Se eu isolar a corrente aqui, ó, vai ficar corrente é igual a tensão dividido pela resistência. A diferença é que em vez da resistência está o quê? Impedância. Então, para eu calcular, quando eu faço um cálculo igual da corrente, que é a tensão dividido pela resistência ou dividido pela impedância, né? Eu faço uma divisão. Aí, quando eu opero com números complexos, com divisão, o ideal é eu transformar esses números, por isso que eu transformei eles, inclusive, para coordenada retangular, para polar, né? Para com que eu chegue no número de um valor de corrente, né? Que é o 2,98 amperes, a corrente do ramo 1, né? E uma defasagem em relação à tensão de 62 graus aqui, ó. Já aqui, a corrente no 2 aqui, ó, depois que sai do nó que ela divide, né? Deu, olha, ó, 127 de 0 graus, né? Porque ela tá em fase aqui, né? A tensão, né? Ela começou com 0 graus e a impedância tá defasada menos 27 aqui, ó. Como é que faz essa operação, professor? O valor da corrente, da tensão e da impedância, você divide. Aí chega em 2,98. O valor do ângulo, quando é divisão, você subtrai. Então, é 0 graus menos 62 graus, que deu menos 62 graus, tá? A defasagem aqui da corrente. Do mesmo jeito aqui, ó, da corrente 2 aqui, ó, você divide 127 por 16,88, que deu 7,53, é 0 graus menos 27. Menos com menos vai dar mais, né? Então deu mais, né? Deu um adiantamento aqui, a corrente, enquanto a corrente 1 ficou atrasada 62 graus aqui, a corrente 2 ela adiantou 27 graus aqui em relação à tensão aqui de 0 graus aqui, por exemplo, vamos supor que fosse a fase A aqui. Estão vendo que essas análises de circuito elétrico, a gente lá na engenharia tem uma disciplina que chama ACE, né? Análise de circuitos. Depois que a gente finaliza eletricidade, só para a gente analisar no domínio da frequência, né, no domínio da tensão, essas equações aqui, para a gente. E na verdade, ninguém faz isso aqui na mão, a gente faz aqui na mão para a gente aprender, né? Mas aí o computador, né, o sistema SCADA, ele faz isso em tempo real. E aí ele mostra lá para o operador do sistema, né, como é que está a corrente no barramento de, sei lá, de Tucuruí, a tensão lá no, né, nesse mesmo barramento, a impedância e por aí vai, tá? E o quinto passo aqui é você achar a corrente total. A corrente total
né? Você soma as duas. Aí, quando é soma, quando é multiplicação, a fórmula é multiplicação e divisão, né? Na divisão você subtrai, você tem que deixá-la na forma polar, né? Você subtrai, né? E na multiplicação você soma. Se fosse aqui, ó, 127 vezes 42,68, você, se fosse multiplicação, você multiplicaria e o ângulo você somaria, daria 0 graus mais 62 graus, que daria 62 graus aqui, né? Só que quando eu faço a soma, né, ou soma ou subtração de qualquer uma dessas variáveis que tem número complexo, ou seja, elas podem ser apresentadas tanto na forma polar quanto na forma retangular. Quando é soma, aí eu tenho que voltar para a coordenada e aí a parte real eu somo com a parte real da outra corrente e a parte imaginária eu somo ou subtraio, né, da parte imaginária da outra corrente elétrica. Por isso que eu fiz a conversão aqui, ó, jogando lá no triângulo retângulo aqui, ó, para converter um dos lados dele, a parte real aqui da corrente, né, em retângulo de polar, né? Aí um aqui, ó, a forma polar dela é essa daqui, ó, deu 1,39 menos J 2,62 amperes. Essa aqui é a forma retangular dela, a forma do par ordenado. Então, para a gente fazer a soma da corrente 1 mais a corrente 2, eu não poderia pegar 2,98 mais 7,53. Se eu fizesse isso na forma que ela está aqui, na forma polar, né, em circuito de tensão e corrente contínua, isso daria certo. Mas em tensão e corrente alternado, daria errado. Aí eu tenho que transformar ela em polar, por isso que eu transformei ela em retangular, né? Aí eu somei parte real com parte real, imaginária com parte imaginária. Daí eu cheguei na corrente I1 e a corrente I2 aqui. Estão vendo que e olha que esse exercício ele é pequenininho, né? Eu peguei isso lá do livro de vocês, né? E do livro que eu forneci extra para vocês lá do ETEC Brasil, né? Aí eu aproveitei aqui esse desenho aqui para mostrar como que se deduz lá, né, no conjunto dos números imaginários, conjunto dos números reais aqui, eu retirar de uma fórmula, de uma forma, né, polar, né, que tem um número e o ângulo, para a forma retangular, que tem os pares ordenados da parte real, que é a parte resistiva, né, e a parte imaginária, que é a parte ou indutiva, né, a reatância indutiva ou a reatância capacitiva. Beleza. Finalizamos, achamos ela na forma retangular, ó. Aí você soma termo a termo, ó. Real com real, imaginário com imaginário, chega a uma corrente total, ó, de 8,05 mais J 0,83. Daí você transforma ela novamente. Você calcula o módulo aqui, né? Calculando o módulo, achando o arco tangente, você acha que a corrente total é 8,09 amperes. Está vendo que a corrente, ó, é 2,98. Se fosse circuito de tensão contínua, seria 2,98 mais 7,53 aqui, né? Vocês estão vendo, ó, que deu praticamente o valor de uma corrente aqui. É porque ela está, né, no domínio da tensão e corrente alternada. Aí é outra forma que, por isso que eles nem colocam isso aqui no segundo grau, né? Só ensina no segundo grau você fazer esse cálculo aqui como só números complexos, né, números reais, né? E não explica direito o porquê que te ensina isso, né? Um dos motivos é esse. Agora o segundo exercício aqui, ó, ele fala aqui, ó, que um motor, a gente tá quase acabando aqui, tá, pessoal? O motor ele tem potência reativa, né? Aí agora que eu amarro o que eu estava falando lá no comecinho, lá na teoria aqui. A potência aparente aqui, né? Por que que, embora a fórmula seja só, né, potência é igual a tensão multiplicado pela corrente, né? Como eu tenho a influência aqui
da energia reativa do sistema, né? Que a gente pode comparar com a espuma da cerveja, né? Quando você compra o chopp, você paga tanto pelo chopp quanto pela espuma dele, né? Mas o que você vai usufruir é só do chopp, ou seja, a analogia, o chopp é a potência ativa e a potência reativa, né, a espuma, seria o fluxo magnético, né? O fluxo magnético que ele é necessário porque ele vai gerar o impulsionamento dos elétrons no sistema elétrico de potência, tá? Então, como é que a gente, né, a unidade de medida, né, quando é potência ativa, é watts, né? Quando é potência aparente, como a fórmula, né, a potência, a unidade de medida é watts, a da tensão é volt, a da corrente é ampere, eles resolveram, quando se trata de corrente, você está calculando corrente aparente, né? Como a unidade de medida é watts, para não confundir, ele é watts, é a potência aparente ou a potência ativa ou a potência reativa? Eles convencionaram que quando eu falo de potência aparente em tensão e corrente alternada, a unidade de medida não vai ser watt, é volt vezes amperes, que nada mais é do que watt. Entendeu? Isso é uma convenção, viu? Do pessoal, principalmente da engenharia aí. Aí, quando eu falo de potência reativa, ou seja, você vai ver lá na interface homem-máquina, lá na IHM, lá da subestação, né, lá do painel, né, quando se trata da potência reativa, da potência magnetizante, a unidade de medida, né, como a gente já gastou o volt vezes ampere, eles chamam de volt-ampere reativo, né? Ou eles colocam assim, o VAR com Rzinho menor, ou então VAR maiúsculo, né? Então, é potência, só que potência de entidade diferente, né? Da energia que faz com que a luz da sua casa, né, o motor da sua indústria gire, né? E a potência magnetizante do sistema que é necessário para esse sistema rodar, né? E é aparente que a união da que realiza trabalho com a energia magnetizante que ela é consumida, que inclusive se ela ficar impregnada no sistema, ela vai gerar as distorções harmônicas. Ainda existe a distorção harmônica real, mas isso é assunto para uma outra aula, né? Agora a gente não vai tratar disso, não. Então ele deu, né, deu os dados do exercício, um motor de 7,5 CV, ele fala que o fator de potência é 72, ou seja, um fator de potência ruim, né? E vocês vão descobrir que fatores de potência abaixo de 0,92, você vai pagar uma tarifa por não correção do fator de potência. Na indústria, só falando rapidamente aqui, pessoal, na indústria é assim, a potência reativa aqui, ela é igual eu falei, né? Você pode fazer uma analogia aí com a porcentagem. Mas assim, como que você monetiza? Você vai pagar um valor fixo. Vamos supor que eu tenho uma indústria e o valor fixo, dada a demanda dela, depois eu explico o que que é demanda, né? Dada a demanda, eu vou pagar, sei lá, R$ 10.000 por mês. E na indústria é diferente do que na sua casa. Na sua casa, você paga o que você consome. Na indústria, não, você paga um pacote, que é o valor de demanda que você contrata ele por um ano, né? 12 meses. Então você vai pagar, se tudo der certo, se você corrigir o fator de potência, você só vai pagar 10.000 por mês, né? Agora, se você não corrigir, vai ser acrescido desses 10.000 um valor por não correção do fator de potência, ou seja, essa máquina aqui, ela tem um baixo fator de potência, né? É em função da construção, tem máquinas que têm fator de potência alto, né? Ou seja, é igual a 0,92 ou até acima, né? Já vi máquinas aí de 0,97, máquinas de altíssimo rendimento, só que máquinas caras, né? Então, quando você não tem uma máquina com um fator de potência bom, você tem que corrigir, porque senão no final do mês vai dar os 10.000, mas esse valor. E outra coisa, se você contrata 50% da demanda, por algum motivo você não vai produzir a sua planta, né? A sua planta produtiva, você só vai produzir 60%, por exemplo, você só vai usar 60% da potência. Se você, por um acaso, usar os 100% da sua planta e você contratou 60%,
Você vai pagar uma multa, né, que chama tarifa de ultrapassagem da demanda. Então, tem essas duas tarifas, basicamente, que podem ser acrescidas do valor fixo que eu chutei aqui, né? Eu arbitrei aqui, R$ 10.000. Entendi, professor. Então, ele pede a potência reativa, a potência aparente, coloquei interrogação aqui, né? E deu a potência dos equipamentos aqui, né? O primeiro passo, você vai converter, né? Um CV é igual a 736 watts, né? Se fosse um HP, aí daria 746, beleza. Fazendo essa conversão, a gente achou que a potência, né, em watts aqui é 5.000 ou 5.520 watts. Beleza. Você tem que fazer essa conversão aí. Segundo passo, determinar o ângulo do fator de potência. Ele não fala que a máquina tem 72, né? É ruim, a gente já sabe que é ruim, né? Não é o 0,92 que dá mais ou menos 23 graus, né? Deu 43,94 graus. Terceiro passo, eu vou achar a potência aparente. A potência aparente é a potência ativa, né? A potência que a gente achou aqui, né? Foi o 5.500, né? 5.520 watts, dividido pelo fator de potência, que é o 0,72. Então, ele deu uma potência aparente de 7.666,67 volt-ampere. Na prática, para ele conseguir fazer com que essa máquina de um CV que tem essa potência aqui de 5.500 rodar, né, 5.500 aproximadamente rodar, eu tenho que gerar 7.666 volt-ampere, ou seja, de watts, né? Aí eles chamam volt-ampere para te chamar a sua atenção, porque é potência aparente, ou seja, para ela funcionar a uma potência de 5.500, ele tem que consumir, né, um pouco mais, ou seja, num total de 7.666. Então, a potência aparente, vamos para o próximo aqui, né? O quarto passo é a potência aparente. A potência aparente é a potência ativa vezes o seno, né? A gente achou o ângulo aqui, né? O seno de 43,94 graus, que deu uma potência aparente, né, de 5.319,94 volt-ampere. Você reparou aqui que ele está com rendimento, né? Vamos dizer assim, você está vendo que ele praticamente gerou, ele consumiu quase que a mesma quantidade de potência ativa, né, que realiza trabalho, só para gerar campo magnético. Por isso que esse fator de potência é abaixo de 0,92 não é bom, ou seja, ele é quase assim, para ele, como se diz, para ele construir, sei lá, duas peças, ele quase que consumiu, né, duas vezes a energia, mais ou menos isso. Não, uma peça, né, desculpa, uma peça ele consumiu praticamente o dobro de energia. Aí é aí que a gente faz a correção do fator de potência, né? Coloca aí no próximo, no 2.2, aí ele pede, né? Ele fala, olha, muda o fator de potência desse motor, ou seja, aqui, ó, ele até falou, ó, instalando um capacitor, ou seja, um banco de capacitor para ele melhorar esse, né, esse rendimento do motor, né, para ele consumir o mínimo possível de potência reativa e gerar, né, os 5.520 watts de potência dele, né? Então, ó, já calculando o fator de potência, né, o arco cosseno aqui de 0,95, ó, dá 19 graus. Lembrando que 0,95 é bom, viu? 92 é o ideal, né? Assim, no mínimo é 92. Quanto mais próximo de 1, melhor. Agora, tá vendo, ó, calculando a potência total, ó, você tá vendo que aumentou pouca coisa a mais aqui, ó. Ele gerou, se a gente subtrair aqui, ó, 5.810,53 menos 5.520. Ó, ele consumiu, né? Se a gente considerar
a unidade de medida, né? O que eu falei, a lógica de colocar unidade de medida diferente é para a gente identificar o que que é potência ativa, o que que é reativa, o que que é realiza trabalho. Sem a correção do fator de potência, ele consumiu quase, a gente viu, né, que ele consumiu 5.000, acho que foi 5.300 e alguma coisa, né? Já aqui com a correção, ó, para gerar campo magnético aqui, ó, ele consumiu só 290 watts. Essa que é a lógica da correção do fator de potência. E no próximo passo aqui, deixa eu diminuir aqui isso. Quarto passo aqui, né, calcular a potência reativa, ó. 1.800, né, 1.813 aqui. Fazendo aqui um retrospecto aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui para os. Ah, aqui, ó. Isso daqui vocês vão ver a tabela mudou, né? Porque vamos dizer, essa tabela é da concessionária antiga. Dentro das normas técnicas de distribuição, a gente vai encontrar tabelas, referências de potências em CV, né? Em cavalo vapor, fator de potência, rendimento. Mas o ideal é você olhar na placa do motor, né, o fator de potência que ele tem, o característico, né? Se é um motor bom, bem construído, ele vai ter um fator de potência natural próximo do 0,92, às vezes até igual, né? Ou até superior aí, né? Então, aqui, chegando aqui à conclusão aqui, ó, ele consumiu quase que o mesmo tanto de energia aqui, ó, quase o mesmo tanto de energia para um fator de potência de zero, acho que é 0,72 aí, né? Que isso significa que esse motor aqui, nessa máquina, ela pode ser que os enrolamentos dela não, né, não estejam bem alinhados, junto à resina, a resina que protege contra o contato elétrico, né? Porque se você não tem a resina isolando a bobina da carcaça ali da armadura, ele vai gerar um curto-circuito, ou seja, aí o motor nem vai girar, né? Aí vai dar só aquele fedorzão, né, de fio queimado. Então eu preciso gerar campo magnético. Então, assim, é a construção do motor, o tipo de resina, o tipo de arquitetura, quando eu falo arquitetura, é construção mesmo, as chapas ali. Não é bom, antigamente os primeiros motores, o pessoal usinava a peça, né? Fazia blocos completos ali, e o campo eletromagnético ali na armadura do motor, aqui, ó, pegar essa imagem aqui, ó. O campo, quando esse motor ele é construído com várias chapas, né, que chamam de chapas esqueci o nome lá. Essas chapas, em vez de você usinar uma peça completa, você secciona ele em chapa e cada chapa dessa você coloca ou uma resina ou uma tinta isolante, porque aí os campos magnéticos eles vão ficar um separado do outro, fazendo com que ele tenha esse desenho, igual o desenho que está sendo mostrado aqui, ó. Eles vão ficar bem orientados. E o motor que tem um campo magnético bem orientado aqui, ó, ele tem um alto rendimento, ou seja, ele tem um fator de potência. Quanto mais, né, vamos dizer assim, bem orientado, o rendimento dele vai ser melhor, né? E ele vai ter um fator de potência mais próximo de um, né? Essa vai ser a diferença, basicamente. Então é isso, pessoal. Desculpa ter estendido um pouco mais, mas era necessário, tá? Deixa eu parar aqui deixar disponível para vocês, tá? Não esqueci, viu? Alguns de vocês avisaram, ó, professor, você não corrigiu a minha ainda não, minha tarefa. O Flaviane me avisou aqui, tá? Até amanhã já vai estar tudo corrigido. E aí, provavelmente a próxima UC, que é o C3 é desenho, basicamente desenho técnico, ela talvez a gente só tenha ela só uma aula na próxima semana, porque aí as férias da unidade, ela é se não me falha a memória, é do dia 1 do 7 até o dia 18.
ou 18, ou 19. Depois vocês vão ver aí na hora que a Flaviane colocar a nova sala aí, tá bom? Então é isso, pessoal. Não esqueça de mandar a tarefa aí. Até amanhã já vai estar tudo corrigido, tá bom? Parar com a gravação. Fiquem com Deus e até a próxima web aula. Até mais, gente.